Em meio a tanto caos e correria, é necessário parar e pensar: o que nós temos buscado? Qual o desejo do nosso coração? Por qual propósito temos dedicado as nossas vidas? Em meio a tanta distração, o clamor da igreja deve ser um avivamento, mais do que um simples desejo, mais do que uma simples vontade. Nós carecemos viver um avivamento verdadeiro, buscando em um só coração e como um só povo. Ó Senhor, eu ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Aviva, Senhor, faz agora no nosso tempo as coisas maravilhosas que fez no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Abacuque 3:2. Brasil, chegou a hora de despertar. Um grande avivamento nos espera. Não apenas ouvir histórias, chegou a hora de vivê-las. Aviva o Brasil, Senhor. Aviva as nações. Aviva a tua igreja. Reacende os corações. Igreja A Videira, chegou a nossa hora. Em meio a tanto caos e correria, é necessário parar e um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera. Algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora. Pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis.
nós cremos, pois tu dissestes: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos, pois tu dissestes: batei a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes que se nós clamarmos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva-nos, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais de ti. Há uma geração que se levanta com fome e sede, fome e sede, fome e sede dele, dele, dele. Nós só queremos a ti. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Erga sua voz, erga sua voz. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Deus quer derramar algo sobre essa geração. Dizem que nós somos a pior que já teve. Dizem que essa juventude está perdida. Dizem já acabaram os profetas. Mas em todos os tempos de calamidade, Deus sempre vai levantar alguém. No tempo de calamidade espiritual, Deus levantou Noé. No tempo de calamidade espiritual, Deus levantou Daniel em meio à Babilônia. Num tempo de calamidade espiritual no sacerdócio, Deus levantou Samuel. No meio de calamidade espiritual, no meio do reinado, Deus levantou Davi. E se estamos em tempo de calamidade, eu creio que Deus vai levantar alguém. E se Ele vai levantar alguém, meu irmão, eu quero buscá-lo, entrar no querer dEle, estar mais próximo dEle. Pois Ele vai levantar alguém, que seja eu, que seja eu. Eu estou aqui, Senhor. Ei, Ele sempre levanta uma ferramenta de avivamento. E essa ferramenta somos eu, somos você. É uma geração que se levanta com fome e sede, fome e sede, fome e sede. Ai, e eu rasgo a minha Bíblia e vou embora se Ele não se manifestar. Sabe por quê? Porque Ele prometeu que se a gente bater, Ele abre. Se a gente buscar, Ele se manifesta. Se a gente, meu irmão, ir em direção a Ele se manifestará a nós. Levanta essa geração, Senhor. Levanta essa geração, Senhor. Levanta essa geração. Eu sinto Jesus aqui. De todo o coração. Bate palma, bate palma aí. Som. Aleluias. Amém, igreja. Que nós possamos amar a nossa casa. Que nós possamos interceder pela nossa casa.
que possamos verdadeiramente vestir a camisa da Igreja Videira, amar essa igreja, se colocar na brecha por essa igreja, se alegrar com cada dia que nós pisamos aqui dentro e ser um instrumento nas mãos de Deus. E essa dança é totalmente profética, para que essa igreja se una cada vez mais como um só corpo e que nós venhamos ganhar São Mateus para Jesus, amém? E como ato profético, eu quero orar pelas gerações dessa igreja, para que Deus nos una num só propósito. As gerações aqui dentro, elas precisam se amar, se unir, se respeitar. Nesse mover, o Senhor ele vai derramar o avivamento dele. Então eu gostaria de chamar a Catarina aqui, em nome de Jesus. Mamãe. Catarina, que é uma mulher que tem todo o respaldo, que sempre esteve conosco, que nunca saiu, nunca desistiu, enraizada nessa casa. Faça vento, faça chuva, problemas, dificuldades, pandemia, ela permaneceu. Nós permanecemos. Eu gostaria de chamar minha filha, Heloísa, aqui, para representar a próxima geração que virá e que permaneça com este amor por essa casa. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Para a gente não demorar muito, nós vamos orar por essa casa. Eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos e, de uma forma com entendimento, orasse por essa casa, pelas gerações dessa casa, para que Deus traga essa unidade sobre nós, para que nós venhamos ganhar São Mateus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Deus, abençoar as gerações dessa casa. Nós queremos declarar o nosso amor, meu Pai, o privilégio de estarmos servindo nessa casa, porque nós sabemos que foi neste lugar que o Senhor nos sarou, nós sabemos que foi neste lugar que o Senhor transformou as nossas vidas, foi neste lugar, meu Pai, que o Senhor proporcionou casamentos, foi neste lugar que o Senhor proporcionou libertação, foi neste lugar que o Senhor, meu Pai, sarou as nossas vidas. E nós oramos, Deus, por essas gerações. Ó Deus querido, por esses legados, meu Pai, neste lugar, por esse legado de cada geração aqui, meu Pai, que nós venhamos permanecer nessa casa, enraizados na Tua Palavra, que nós possamos permanecer nessa casa com alegria, que nós possamos permanecer nessa casa com entendimento, meu Pai. Ó Deus querido, derrama da Tua unidade sobre as gerações, que nós possamos amar essa geração, que nós possamos, Deus, nos doar por esta casa cada dia mais. Marca as nossas vidas nessa noite, Senhor, que nós venhamos nos olhar como uma grande família enraizada no Senhor, Pai querido, que nós venhamos nos olhar uns para os outros como amigos, irmãos, meu Pai, neste lugar. Derrama da Tua unidade sobre a Tua igreja. Sabemos que o Senhor nos tirou de um lugar, meu Pai, que nós não queremos voltar, meu Pai, e nós banimos deste lugar todo espírito de desistência, nós banimos deste lugar toda religiosidade, em nome do Senhor Jesus, e nós declaramos uma igreja unida para viver o Teu propósito, uma igreja unida, ó Deus querido, para levantar a bandeira da salvação neste bairro, meu Pai. Ó Deus, que toda apatia saia deste lugar, desânimo, e nós queremos profetizar sobre a próxima geração. Nós profetizamos sobre essa geração, homens e mulheres sedentos por Ti, pela Tua palavra, que não se desviarão dos seus caminhos, mas que viverão o seu avivamento. Deus, cobre eles com o Teu sangue, guarda os corações, Deus, dessa geração. Blinda, Senhor, o coração dos nossos filhos contra as artimanhas de Satanás, contra as setas deste mundo, para que eles permaneçam e amem essa casa, Pai, em nome de Jesus. E você que concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Espera um pouco, meninas. Pastor Miguel, esses dias eu estava em casa. Eu não vou me acovardar. Eu estava em casa e o Senhor foi ministrando ao meu coração. E falou ao meu coração sobre os remanescentes. Há remanescentes nessa casa. Seja um remanescente. A Bíblia, ela começa a falar sobre os remanescentes desde lá de Gênesis. Ele fala de um povo que tem raízes profundas. Eu estou aqui há 24 anos. E eu amo essa casa.
E eu tenho ensinado as minhas filhas a amar essa casa. Seja um remanescente. Seja, igreja videira, remanescentes. Aquela porta, ela está aberta para entrar, não para sair. Independente do que bata, o vento venha, tudo venha, não importa. A Bíblia diz que quando o Senhor olhar e vai falar, olha, naquela igreja ainda há remanescentes. Mulheres e homens firmados, não por homens, não o olhar do homem. A Bíblia fala, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Eu quero dizer para o Senhor, pastor Miguel, o Senhor, eu estava na minha casa, o Senhor mostrou a pastora e o pastor. E eu quero dizer sobre os remanescentes, ainda há raízes profundas, ainda há pessoas que amam, ainda há quem ama essa casa. Tem alguém que ama essa casa? Amém. Então ame verdadeiramente. Seja verdadeiramente um remanescente. Seja raízes que encontre as raízes do Senhor. Raízes profundas. Quantos ventos já bateram na minha vida, das minhas raízes, na raiz de cada uma que está aqui. Mas o vento vem, meus irmãos. Mas se você for um remanescente e bater no peito e falar, Senhor, eu não vivo por quem sai, por quem escolheu. Eu escolho ser um remanescente. Escolha ser raízes profundas. Todos nós vamos passar por dias difíceis, mas é uma escolha permanecer. Amém? Ainda há, o Senhor falou ao meu coração, na minha casa, ainda há um povo que ama essa casa. Ainda há um povo enraizado. Há um povo, um remanescente, irmãos, é aquele que nunca saiu, que não fica procurando bênçãos, porque ele sabe que o general vai passar por aqui. Ele vai passar, irmãos, no tempo certo, no tempo determinado. A nossa posição é permanecer. Permaneça. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor falou para mim quarta-feira, na minha casa a cura. Na minha casa a libertação. Na minha casa a restauração. Na minha casa a salvação. Na minha casa tem a minha presença. Então escolha ser o remanescente que escolha a presença, amém? Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, podemos nos assentar. Já fomos tão agraciados, abençoados. Só por não, Mário. Não vai fazer diferença. Irmãos, antes de eu continuar aqui, a Janaína está aqui há 24 anos. Foi o primeiro casamento. Sim. A Janaína foi o primeiro casamento que eu fiz nessa igreja. Eu tinha 25. Novinho de tudo. Eu cheguei aqui em 2001. 25 de janeiro de 2001. Foi quando me mandaram embora lá do Parque do Carmo para vir para cá. Minha primeira missão aqui, vim cuidar de um povo em São Mateus.
Você acredita que quando a liderança falou que ia me enviar, eu falei que não vinha? Você acredita? Eu falei assim, vou nada. Mas não é por gosto. Não é pela nossa vontade. Não é pelo que eu quero. Mas eu escolhi obedecer. E na obediência, amado, tem bênção, tem prosperidade, tem alegria, tem paz, tem tanta coisa boa. E nós viemos para cá numa situação muito difícil. Porque quem estava aqui era o pastor Toninho, amado, muito amado. E fica aquela sensação que você vai tomar o lugar de alguém, né? Mas não era, amado. O pastor Toninho tinha que voltar para a Bolívia. Ele veio da Bolívia aqui para o Brasil só para casar. Ele casou e ainda ficou 7 anos aqui no Brasil. E aí acostuma, né? Que nem eu estava acostumado lá no Parque do Carmo. Morei 28 anos no Parque do Carmo. 28 anos. Eu morei no Parque do Carmo. Então estava acostumado. Mas foi muito bom ter vindo, foi maravilhoso. Eu queimei a carroça, matei os bois e vim embora para ser um cidadão são mateusense. E foi muito bom. Meus filhos eram pequenos, acho que o Fernando devia ter uns 5, 6 anos de idade. 3 anos, né, Fernando? 4 anos de idade. A Natália tinha 7 anos. Hoje uma senhora que dançou aqui com as senhoras da igreja aqui. Era tudo solteira. Agora todas têm família. E nesse culto de envio que foi feito aqui em São Mateus, lá na Maria Curse, ali onde tinha um depósito de material de construção, e a Machiro ali, foi o meu culto de envio, meu e da Sueli. E num dia antes do culto, amado, quebraram o vidro do meu carro e levaram o meu toca-CD. Um dia antes. Quebraram o vidro. Aí eu não podia nem andar de carro. Isso foi na sexta. No sábado era o culto. Esse aí foi o cartão de boas-vindas a São Mateus. Antes de ser enviado. Mas olha que coisa boa. No culto de envio, que aconteceu ali na Maria Curse, foi a primeira vez que o pastor Sidney veio no culto. E hoje ele é pastor lá em Ribeirão Pires. Foi a primeira vez que ele veio e participou do culto de envio. E ali ele converteu. E agora está pastoreando nossa igreja lá em Ribeirão Pires. Olha quanta coisa boa Deus fez, amado. A Catarina já era convertida, porque nós ganhamos ela lá no Parque do Carmo. Aqui tinha um povo que converteu lá no Parque do Carmo. Os remanescentes, né? Os remanescentes aqui converteu no Parque do Carmo, eu acho que é a Catarina e a Catarina. O Rodrigo e a Shirley. O Rodrigo com o skate dele. Mas não podia andar muito de skate, porque se o vento atrapalhava. Porque se estivesse ventando, ele não conseguia ir para frente, é só o vento empurrar para trás. Então, mais magro que meu dedo, amado. Mindinho. E aí o Rodrigo converteu também lá no Parque do Carmo. A Silene está aí? Se tivesse eu mandasse ficar de pé, ninguém ia ver também, do mesmo jeito, né?
Eu tenho que puxar numa corda, pendurar aqui em cima para a gente ver pelo menos o topo da cabeça. Mas a neta da Silene está aí. Com o marido. Casou também, hein? Olha aí. A Silene. Quem mais é daquela época que está aqui ainda? Se converteu, mas seu pai converteu lá no Parque do Carmo? Não, né? Não, os que converteram lá, porque a igreja aqui é fruto de lá. Está aqui duas irmãs aqui, mas vocês são de lá também, converteram lá também, as irmãs do Mário. O Mário tinha 9 anos de idade, irmãos. Ele sempre foi assim mesmo. A família do Mário converteu lá. Olha aí. Hoje elas estão aqui nos abençoando. A Cida e a Janaína. E tem a Cláudia também, com a Ademilson, que também converteram lá. Quem mais? Mais ninguém é da época lá. Tem o Márcio Cabelo. O Márcio Careca. Hoje ele não tem cabelo, mas quando ele converteu, ele era cabeludo, ele era o Márcio Cabelo. Hoje caiu tudo, né? O Márcio Careca. Ele está no metaverso. É o metaverso, só que é o inverso. E... A Roseli também não está aí, né? O Paulinho nasceu, não era nem videira ainda. A Igreja Videira está fazendo 39 anos, a denominação. Reivindicou, né? 28! Não, 28 aqui em São Mateus. Mas a denominação, a igreja está fazendo 39 anos. Até o Jair Bolsonaro converteu aqui. Vivia no bar, bebendo pinga. Aí. Você acredita que ele tomou uma facada no bar, ele tomou uma facada no mesmo lugar que o Bolsonaro tomou? E ele é o segundo que sobreviveu. O primeiro foi ele, o Bolsonaro foi o segundo. Está aí. Deus fez a obra também. Meu filho e minha filha hoje estão casados. Chegaram aqui criança. Muitas famílias eu estou vendo aqui, foi formado aqui. Daniel Bola, que hoje o nome diz muito, né? O apelido dele diz muito. Chegou aqui, era magrinho, né, tal. Tinha cabelo também. Mas agora é o Daniel Bola, né? Não sei porquê, né, Daniel Bola, né? Ele chegou, era profético, né? Porque ele chegou aqui, era magrinho, era Daniel Bola. Agora virou mesmo, profetizaram, virou o que virou, né? Aí tá. Um dos primeiros a converter aqui foi o Jailton Andréia. Jailton e Andréia. Pensa num casal misericórdia, mano. Só Jesus mesmo na causa. O Jailton já contou o testemunho dele várias vezes, né, Jailton? Então eu vou até falar. É um dos testemunhos que eu mais gosto, amado. Porque o Jailton conta testemunho, eu choro. Já tomou 6 tiros. Você vê como ele era bonzinho, né? 5 tiros. Ele falou, não, pastor, 5. O 6º, que era o tiro que o cara ia pá, falhou. Porque Jesus guardou a vida dele, amado. Guardou a vida dele, porque Deus tinha um propósito na vida dele e da Andréia. E eles estão aí, servindo ao Senhor.
Mora ainda lá na 3ª divisão. Por 5 anos. Eles vinham de lá de condução. Aqui para a igreja. 5 anos. Louvado seja Deus. Estão aí, são também remanescentes. Ó, o Cid Moreira. A Rosângela converteu, amado. E ela queria batizar. Só que não era casado. Aí nós falamos, não, para batizar tem que casar. Aí o Cid Moreira falou, gente do céu. Ele falou, ó mulher, se vou depender de casar para batizar, você pode esquecer. Não só ela está batizada, ele também está casado também. Vamos aplaudir o Senhor. Meu Deus do céu. Quanta obra Jesus fez aqui, amado. Por isso que a igreja vale a pena, amados. Nós não estamos aqui por acaso. Quando eu cheguei, o Ponto Frio, a igreja era lá no Ponto Frio. O ponto era frio, mas a igreja era quente. Como essa igreja ganhou maloqueiro, amado. Meu Deus do céu. Olha só, eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Eu nunca usei droga. Nem falar palavrão eu falava. Você acredita? Sempre tive um bom emprego. Trabalhei 18 anos na Telefônica. E olha para onde Deus me enviou. Eu acho que nós ganhamos muito drogado. E Deus enviou eu. É porque aí eu não tinha como cair na tentação, né? Não tinha tentação. Vai me oferecer o quê? Droga? Vou ter uma recaída? Não. Mas Deus falou, vou te dar um polvinho que ninguém quer. E hoje, os que ninguém queria, estão tudo arrependidos. Porque Deus levantou o melhor povo de São Mateus nesse lugar aqui. O melhor povo. Um povo que ama Jesus. Um povo que ama o Espírito Santo. Um povo que ama a igreja. Um povo que ama os irmãos. Um povo abençoado. Um povo fiel. Muitos anos. Eu feliz demais, né? A Kathleen. A Kathleen que chegou aqui adolescente. Adolescente. Firme. Está aí. Aí depois chegou o Caio. Chegou o Caio. Aí virou. Aí um dia ela estava passando no meio da igreja e ele falou para ela, e aí, pitula? Ai, nunca ninguém me chamou de pitula. Aí pronto, amado. Aí virou o casal café com leite. Bastante café, mais leite. E hoje está aí uma benção, obreiro aqui na casa de Deus, né? Servindo ao Senhor. E muitos outros casamentos. Quem casou aqui depois que veio para a igreja? Quem casou? Olha aí, bastante gente. Bastante gente. Silvano casou aqui, ela encontrou a Rebeca dele. Ruterval, Guatelúzia.
Essa igreja é um espetáculo, amado. Ruterval e Telúzia. Agora eles tiveram uma filhinha, colocaram o nome dela de Ruterlúzia. Eles queriam Teluval, mas não deu. Falou, não, vamos Ruterlúzia que é melhor. Irmãos, é brincadeira, viu? Hã? O nome dela, né? O nome dela é Isabela, tá, irmãos? Foi só para não perder o momento aqui. Agora o pessoal só fica esperando. Fala de mim, fala de mim, fala de mim. Eu louvo a Deus porque acho que metade dessa igreja que está aqui hoje chegaram aqui na adolescência e na juventude. E hoje formaram famílias. Porque igreja, amado, igreja é família. É família, vai. Agora você vê o Sandro. O Sandro, amado, vai ser parente do Clebão. Vai entender um negócio desse? Ó, diz que é parente. Ó, Clebão, diz que é parente só da Letícia, ó. Clebão já está chamando o Sandro de compadre já. Ô, compadre. Irmãos, é só Deus mesmo fazer um negócio desse. Como é que pode? O Sandro, compadre do Clebão. Irmão, nem numa profecia daria certo. Só Deus mesmo. Clebão, Deus te ajude, viu? Que o mestre, quando vira no giraia... O X foi o primeiro que converteu da família. Hoje ele está assim, irmão. Vamos orar, porque ele está, né? Meu Deus. Anderson Silva, da Videira. O X foi o primeiro que converteu, ganhou toda a família para Jesus. O Sandro, no dia do batismo dele, estava com a perna quebrada, amado. Nós fizemos um saco de lixo na perna dele, enrolamos e batizamos ele. Foi muito, muito bom o que Deus tem feito. Muito bom. O Adriano Rizomar é um dos primeiros aqui, né, o Adriano? Estava lá no Ponto Frio, né? Converteu lá no Ponto Frio. Estava passando lá e... Vamos entrar nessa igreja aqui. É uma das famílias mais antigas da igreja e muito fiel também. Muito fiel. Obrigado, viu, Márcio? Adriano. Adriano passou um perrengue na vida dele, amado. Que deu um homônimo na vida dele. Quase foi preso, né? Um homônimo com o mesmo nome dele para ele provar, amado, que não era ele. Que sufoco. Mas Jesus livrou ele da cadeia. Abençoou e ele se livrou. O processo dele foi até para Brasília. Ainda bem que não era Alexandre de Moraes, né? Senão você estava lascado, né? Senão estava preso até hoje. Porque é crente, prende. É crente, prende. Ainda bem que não era o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, né? Aquela turma boa lá do STF. Né? Mas venceu, Deus teve misericórdia, ele deu um testemunho aqui. Foi um tempo muito triste, muito doído. Graças a Deus, está aí, a família firme, os filhos. Hoje o André, que é o filho mais velho, faz parte do louvor. Filho do pastor Rodrigo está aí. Vitinho vai casar também. Ó. E o negócio está virando. Muita gente aqui. Hã? Agora o Rodrigo vai ser compadre do meu sobrinho. Família, mano, família.
Família. É assim que vai acontecendo. Vai juntando um com o outro aí, vamos virando tudo meio parente aí e tal. Vai entrando. Igreja é família. Então, vamos virando tudo parente. Mas eu quero agradecer todos os irmãos que... Você que tem ficado firme, você que tem dado um bom testemunho, você que tem nos ajudado, tem servido ao Senhor com alegria. Irmãos, nós só temos que agradecer. Essa porta está aberta, amado, porque Jesus tem um propósito através dessa igreja. E você e eu somos participantes desse propósito. Amém? Por isso você está aqui. A sua vida, ela tem uma importância fundamental neste lugar. Ninguém aqui é mais um. Ninguém aqui é mais um. Todo mundo aqui é filho e filha. Amém? Filho e filha. E eu amo essa igreja, porque quando nós começamos nessa igreja, a videira, só tinha 2 cômodos. 2 cômodos, não tinha mais nada. Não tinha cadeira, não tinha... O banco era uma ripa de madeira, com pé de bloco, pé de tijolo. Assim começou essa igreja. Mas havia muita unção, muito poder. É quando nós chegamos nela e continuamos o trabalho evangelizando, sendo discipulado, muito bem discipulado. Fomos discipulados pelo Pedrinho. Hoje estão no interior de São Paulo. Pedrinho e Odenir. 2 irmãos maravilhosos que saíram lá do Mato Grosso. Irmão do meio de uma fazenda, no meio do mato, no meio do nada. Mas saíram de lá para discipular pessoas. E nós tivemos o privilégio de sermos discipulados por eles. E hoje nós estamos aqui. A Igreja Videira está consolidada. É uma igreja forte. Com o trabalho lá em Itaquá, Sorocaba, Ribeirão Pires, Betim, Pouso Alegre. É o ID. Essa igreja é uma igreja missionária. Louvado seja Deus por isso. Eu sei que você ama essa igreja, mas eu quero que você continue amando e lute por ela. Não desista, não se afaste, continue dando o seu melhor. Porque o nosso tempo, amado, aqui vai passar. Mas as gerações que estão já envolvidas no nosso meio, certamente vão estar à frente da igreja, depois a outra geração e a outra geração, até Jesus voltar. E eu vou falar um negócio para você. Irmãos, Jesus está muito perto de voltar. Muito perto. Não arreda o pé do reino, mas fica firme. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Através da minha vida, da sua vida e dessa igreja maravilhosa, em nome de Jesus. Fizeram um videozinho? O vídeo está pronto aí, irmãos? Vamos assistir o vídeo aí dos irmãos testemunhando um pouco a respeito dessa
igreja maravilhosa, Parabéns, Igreja Evangélica Videira, pelos seus 39 anos de vida. Para mim, irmãos, é uma grande satisfação poder estar aqui falando dessa igreja sensacional, maravilhosa, abençoada, corajosa e vencedora. Me orgulho de fazer parte da história, desde o início, desde a fundação, desde o começo, desde que ela não era igreja, mas com o tempo ela foi se solidificando, consolidando e cumprindo o propósito que ela cumpre até hoje, que é de ganhar almas para Jesus, que é de povoar o céu, trazer crescimento para o reino. Uma igreja que passou por muitos problemas, que passa, que tem muitas dificuldades, mas também que tem as suas virtudes de amor, de alegria, de amizade, de companheirismo e de cuidado, mesmo com as falhas, com os erros, mas tem na proposta e no propósito cumprido o chamado para cuidar de vidas, para levar a palavra, para evangelizar, levar as boas novas e também entrar nas casas através das células. Nós temos feito e visto o bom trabalho dessa igreja e sabemos que ela é uma igreja impactante, aonde ela está estabelecida. E certamente ela dará e tem dado muitos frutos para Jesus. Tem dado frutos bons, permanentes, e também tem levantado muitos fiéis a ela, fiéis ao Evangelho. Nós sabemos que igreja passam pessoas e umas vão embora, mas eu louvo a Deus porque também tem aquelas que ficam e são leais e lutam por essa igreja, dão a sua vida, o seu tempo, se dispõem a servir com o coração de servo. Temos procurado nos basear através do ensino da palavra, a formação do caráter e certamente os dons do Espírito Santo, novo nascimento, batismos no Espírito Santo, experiências sobrenaturais, cura, libertação, ensino da palavra, pregação do Evangelho, tudo aquilo que move a igreja. E certamente nós temos conseguido aí, não através da nossa força, mas pelo poder de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, na dependência, na necessidade, reconhecendo que Jesus é o centro, que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Estamos aí trabalhando para alcançar a bênção, alcançar as vidas e alcançar o coração do Senhor também. Que Deus continue abençoando essa igreja, seus pastores, seus obreiros e o seu povo maravilhoso que faz parte dessa igreja, que tem lutado e tem vencido em nome de Jesus. Parabéns a toda a Igreja Evangélica A Videira pela sua vida, pelo seu tempo, pelo seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Shalom, amados. Passando aqui para celebrar junto com vocês esses 39 anos, da Igreja Videira. E 39 anos que foi oficializado, mas eu me converti em 1984, eu tinha 14 anos e tive um encontro ali numa casa, num trabalho praticamente em célula, que era um culto de comunhão. Ali eu tive a minha visão mudada, os propósitos de Deus traçados para a minha vida. E eu disse, eis-me aqui. E hoje eu faço parte do grupo pastoral da igreja, do corpo pastoral da igreja, com muito orgulho, com muito prazer. Sou grata ao Senhor por todos os homens que trabalharam
para que esse ministério fosse alicerçado em cima de princípios do Senhor. E hoje nós damos continuidade aí a esse legado. É maravilhoso fazer parte, saber que essa igreja tem cumprido a vontade do Senhor, levando o evangelho, resgatando as pessoas das drogas, do pecado e levando elas à salvação através do batismo, através do discipulado. E eu me alegro muito de fazer parte desta casa, fazer parte desta família. Amo essa família videira e nesse lugar nós temos entendido a missão que o Senhor tem para nós, a armadura que Ele tem nos dado, e com a armadura que Ele tem nos dado, nós temos aí guerreado e arrancado as vidas, né, do inferno, das mãos de Satanás, e vamos seguir firme e fortes nesse propósito, assim como lá em Romanos fala que nós recebemos um espírito de valentia. O Senhor nos deu um espírito de valentia, de coragem, e não um espírito, né, de medo, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos alcançar o alvo que o Senhor nos deu. E através do Espírito Santo nós recebemos essa adoção de filhos, o qual nós podemos declarar Abba, Pai. Então, queridos, nessa obra nós não estamos só. Tudo é por Ele, para Ele, né? Nosso Paizinho, esse é o propósito. Sempre foi sobre Ele, nunca foi sobre nós. E vamos aí nos fortalecer para que venham tempos onde a igreja ela possa realmente cumprir o papel e o propósito e o chamado dela, e que nós, né, juntos possamos fazer parte desse engajamento maravilhoso que é fazer parte desta igreja, do reino de Deus. Quero assim agradecer ao Senhor por cada vida resgatada. Hoje nós comemoramos 39 anos aqui no Parque do Carmo e também aqui em São Mateus. 28 anos, e eu louvo a Deus que essa igreja tem tido várias extensões. Através dessa igreja vieram muitos outros lugares que foram alcançados, e nós estamos muito felizes por isso, porque o Senhor tem nos abençoado. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e Ele vai continuar ajudando, porque nós não vamos deixar de fazer aquilo que Ele tem traçado para nós. Um beijo no coração de vocês, estamos juntos. Vamos ser fortes e corajosos e vamos avançar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, tem um alvo, tem um destino, que é o céu. E que você possa servir ao Senhor com alegria todos os dias da sua vida. Porque é algo maravilhoso, é um privilégio fazer parte deste reino, é privilégio, sabe, trazermos para a nossa vida, para a nossa casa, algo tão valoroso como a presença do Senhor. Beijo no coração, amo vocês, estamos juntos. A paz do Senhor, Igreja Videira! A igreja não é um prédio, não é um endereço. A igreja é vida, é família. E é o corpo de Cristo se movendo nesse mundo. Aqui, gerações têm se levantado. Crianças têm crescido na presença do Senhor. Famílias foram alcançadas e vidas foram transformadas. E em cada culto, e em cada oração, e em cada ato de serviço, e em cada passo, o Senhor nos sustentou. Ele nos lembrou em todos esses anos de uma palavra poderosa. Tende bom ânimo. Foi com bom ânimo que vencemos as tempestades. Foi com bom ânimo que permanecemos firmes e perseverantes. Foi com bom ânimo que celebramos os milagres que só o Senhor pode fazer. Uou! E ainda hoje, essa palavra ecoa em nossos corações. Tende bom ânimo! Porque o nosso Redentor vive, Ele continua agindo entre nós. Ser igreja é isso, é caminhar juntos, é chorar, é sorrir, é carregar uns aos outros no amor de Cristo. Ser sal e luz nessa terra, ser resposta, ser esperança, ser testemunho vivo de que nosso Deus é fiel. Projeto Vida! Hoje celebramos mais um ano de alegria e vitória. Reconhecendo Jesus como nosso único Rei e Salvador de nossas vidas. Glória a Deus! E hoje, ao olharmos para trás, tudo que nós sentimos é... alegria e gratidão! Gratidão! Por cada vida alcançada.
por cada coração transformado e por cada promessa cumprida. Mas olhamos para frente, porque o melhor de Deus está por vir. Somos gratos ao Senhor pela vida dos nossos pastores, Que com amor, fé e muita dedicação tem cuidado de nossas vidas, nos guiando no caminho da verdade e nos ensinando. Com exemplo e com coragem e viver com bom ânimo. Então seguimos com fé, esperança e coragem. Porque aquele que disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Continua sendo Deus dessa igreja maravilhosa. Amém! Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Parabéns, videira! Uhul! Feliz 39 anos! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como é bom você fazer parte não só da história da igreja, mas da história dos irmãos da igreja. Eu sou muito privilegiado, demais. Eu acho que pastor não é ofício, é uma graça. Uma graça que o Senhor concede através da vida dos irmãos. Porque senão não teria sentido. Então, assim, a minha graça de estar pastoreando, cuidando da igreja, é poder viver a sua história também. Porque eu sei como você chegou aqui. Quando você chegou, eu já estava. Então não tem história. Você conhece a história que eu conto. Mas eu posso contar a sua história. Porque quando você chegou, eu estava aqui. E quando você chegou, só o pó da cajarana, eu vi Deus transformar a sua vida. Eu vi o que Ele fez. E em todo lugar que eu for, seja aqui no Brasil ou fora dele, eu posso mostrar a sua foto e eu posso contar a sua história de como você chegou aqui. Isso não é um privilégio, amado? Eu posso contar a história, não somente da igreja, mas eu posso contar a história do povo da igreja. Como está na Bíblia, que a Bíblia vai contando as histórias do Davi, quando foi chamado para ser rei, ele estava cuidando das ovelhas, das malhadas. Davi estava no pior lugar para cuidar de ovelha. E foi lá que Deus chamou ele. Conheço, como está contado na Bíblia, a história de Moisés, que foi deixado num cesto, na água, e foi recolhido pela filha do faraó. E cuidou dele. E depois de 40 anos, ele foi para o deserto e ficou lá 40 anos. Deus também é um contador de histórias. Histórias verdadeiras, histórias de transformação. E essa é a melhor história. A de transformação. O que Jesus fez, o que Jesus está fazendo e o que Jesus vai fazer. Então, acredito que o melhor na vida de um pastor é contar a história de transformação
que Jesus fez na vida dos seus filhos. Assim como a gente acompanha o crescimento dos filhos, para hoje eles se tornarem, terem as suas famílias, assim também é a história de cada um. Que nós convivemos, que nós presenciamos e nós vimos e temos visto o que Jesus fez em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Queria que o louvor pudesse subir aqui. Nós vamos a Kathleen orou pela igreja, pelas gerações. E eu quero aproveitar essa noite também e orar pelo Brasil, né? Orar pela nossa nação, porque foi onde Deus nos estabeleceu. Deus nos colocou aqui nesse país, nessa região. E irmãos, esse quarteirão aqui é um dos quarteirões mais abençoados de São Mateus. Só nesse quarteirão aqui tem 5 igrejas. Você acredita? Tem 5 igrejas aqui. E Deus podia ter te enviado para qualquer uma delas, mas enviou para cá. Para cá. Porque você, só nós para aguentar. Eu, só vocês para aguentar. Senão já tinha zerado tudo. Então, Deus nos colocou todos juntos para que nós pudéssemos cumprir o propósito dele. E eu acredito que não tem um povo melhor para viver, para conviver, para andar, para caminhar, para ser amigo, para chatear, né? Às vezes você fica chateado comigo, não fica? Mente não. Mas depois é aí que você aprendeu a perdoar. Jesus usa toda a situação para a gente aprender um monte de coisa. E para aprender o perdão, tem que ter uns quebra-pau aí. Às vezes eu falo duro, e às vezes você é duro comigo. Você precisa perdoar, eu perdoar você, e depois a gente se abraça e vamos lá para o mosquito resolver o problema. Vamos lá, um baião de 2. E, ó, carne seca, um jabazinho e pronto, amado. Estamos tudo em paz, tudo. Igreja, vamos nos colocar de pé. Cadê aquela bandeira Brasil e Israel? Da dança das senhoras aqui. Ó, essa senhora aqui, ó, chegou aqui com 7 anos de idade. já tem 2 filhos. Ela me chama de pai, você acredita? Nós estamos quase na mesma idade e ela está me chamando de pai. Família Nascimento, sobe aqui. Irmãos, segura aí. Segura aqui. Amanhã, nosso culto será só pela manhã. Não teremos o culto à noite. Eu quero motivar você, se você estiver disposto, a participar da manifestação lá na Avenida Paulista, pelo Brasil, pelos nossos filhos, os nossos netos,
pelas escolas, pela educação, pela justiça, pelas leis corretas. Porque esse país aqui é o melhor país da terra. O Brasil é o melhor e mais rico país da terra. Foi aqui que eu nasci. Que orgulho, amado. Meu Deus do céu. Que orgulho de ser brasileiro. E esse país aqui é o mais amado por Deus. O mais amado por Deus. Esse aqui, Israel. E que o mundo inteiro quer destruir, quer aniquilar. Mas eu tenho uma péssima notícia para aqueles que querem o extermínio de Israel. Não vai acontecer. Não vai. É impossível acontecer. E nós temos uma aliança com esse país. Então nós queremos orar pelo nosso país, porque Deus tem tido misericórdia. Não sei se você já viu lá no YouTube muitas profecias de avivamento para o Brasil. Muitas profecias que foram dadas ao Brasil. Vários pastores. Um dia, o Billy Graham, que foi o maior pastor do século passado, ele morreu esse século aqui, o pastor mais respeitado no mundo inteiro. Em uma conferência, ele estava orando pelas bandeiras, abençoando cada nação, cada país, e ele foi passando, abençoando, abençoando. Quando ele se deparou com a bandeira do Brasil, ele parou. Ele parou e ficou olhando para a bandeira do Brasil. Aí ele disse: esse aqui é o país do avivamento. Então tem um grande avivamento para o Brasil ainda, eu creio. E muitas outras profecias a respeito de avivamento. E, irmãos, o Brasil hoje, no envio de missionários, o Brasil é o segundo país que mais envia missionários para o exterior. E detalhe, logo mais, ele vai ultrapassar o primeiro e vai ser o primeiro lugar de um país que mais envia missionários para fora, para o exterior. Está chegando. Nós vamos alcançar isso. Para você ver a importância do Brasil no reino. Para o Brasil na terra. A importância do Brasil na terra. Está sofrendo, está sofrendo. Está empobrecido. Está. Está sendo humilhado. Está. Mas Jesus vai mudar isso, amado. Jesus vai mudar isso por amor a essa nação. Por amor à igreja. Por amor à igreja de Jesus estabelecida nessa terra. Inclusive a nossa. Deus vai fazer. É o seu país. É a sua terra. É o meu país, é a minha terra. Eu amo essa terra. Eu luto por ela. E eu não gosto que ninguém fale mal do meu país. E se você é brasileiro e ama o Brasil, ou você tem as ideias de sair do Brasil, não fale mal desse país perto de mim.
Assim como você não deve falar mal da igreja perto de mim. Porque nós vamos arrumar uma briga. Depois a gente vai se perdoar, mas primeiro a gente vai arrumar uma briga. Porque esse aqui é o melhor país da terra. E essa é a igreja para mim. E é a melhor. Em nome de Jesus. E a igreja de Jesus é o melhor que nós temos nessa terra. Então, eu quero que você que ama esse país, você que ama Israel, estenda sua mão para cá. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor, meu Pai, nos colocou nesse país. Meu Deus, o Senhor permitiu, meu Pai, que há mais de 500 anos atrás, esse país fosse descoberto, porque havia um propósito do Senhor, havia uma obra a ser feita, meu Pai. Oh Deus, e o Senhor estabeleceu a sua igreja, aqui no Brasil, meu Pai, uma igreja avivada, uma igreja nova, uma igreja, meu Pai, que ama o Senhor e que ama o Espírito Santo, que ama a obra. Por isso, meu Pai, nós nos levantamos como igreja a favor do Brasil. Meu Deus, e clamamos para que o Senhor, meu Pai, intervenha contra toda a corrupção, contra toda a roubalheira, contra toda a injustiça, meu Pai. Meu Deus, porque tem irmãos nossos que estão presos injustamente, meu Pai, que foram julgados injustamente, mentirosamente, meu Pai. Oh Deus, e estão numa cadeia. Nós intercedemos para que os nossos irmãos sejam livres. Como nós temos aqui a liberdade, meu Pai, de cultuar, a liberdade de adorar, a liberdade de louvar, meu Pai, que o Senhor conceda essa liberdade aos nossos irmãos e às pessoas que estão presas, meu Pai, injustamente. Em nome de Jesus, meu Pai. Oramos para que o Senhor traga cura àqueles que estão, meu Pai, nos hospitais com enfermidade. Oramos, meu Pai, pela cura e restauração dos doentes. Porque o Brasil, meu Pai, é um país que nós profetizamos a cura, nós profetizamos a libertação, e que toda feitiçaria caia por terra, meu Pai. Toda consagração que foi feita, consagrando o Brasil, meu Deus, aos demônios, que caia por terra, e que seja desfeito esses trabalhos, que seja desfeito essas feitiçarias, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, meu Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é o Deus dessa nação. Por isso nós abençoamos o Brasil e oramos pela libertação do Brasil da corrupção, meu Pai, da mentira, da injustiça, em nome de Jesus. E oramos por Israel, Senhor, que é a nação que o Senhor estabeleceu como teu povo, e que nós temos uma aliança com Israel, que eles sejam livres dos terroristas, que eles sejam livres da perseguição, que eles sejam livres, meu Pai, do ódio, meu Deus, porque ele é uma nação que tem contribuído demais com o mundo, meu Pai, em todas as gerações. Abençoa-os, meu Pai, e livra-os do mal. Senhor, abençoa a tua igreja, meu Pai, que te ama. Abençoa a tua igreja que te adora. Abençoa a tua igreja que te louva, meu Pai. Porque nós somos gratos a Ti, porque o Senhor permitiu que nós Te conhecêssemos e fizéssemos parte da Tua igreja, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, nós abençoamos o Brasil, abençoamos Israel,
e abençoamos essa igreja amada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que concorda, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma adoração aí para o Senhor. Quatro, 3, 2. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
escravo fui, sofri na mão de Faraó. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusado. Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões. Mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Oh! Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, Que as águas vão se abrir. Mais alto, mais alto! Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, que as águas vão se abrir. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Vamos, vamos! Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Ó, irmãos, nós vamos terminar, sabe por quê? Porque senão, os irmãos vão ficar chateados aí, porque passou do horário. Passou do horário. Aí o pessoal fala assim, eu não gosto lá da Igreja Videira, porque não acaba no horário, passa do horário. Pois é um problema.
Pode me chamar de desequilibrado, é apaixonado. Aí o pessoal fala que o culto acaba depois das 10. E é um problema, amado. Você arruma pra mim. O povo não quer vir na igreja, não. Vai procurar outra igreja, porque, ó, lá não acaba no horário, passa do horário, é mais tarde, né? Até as crianças estão... Não. Quem tá com roupa no varal agora, se chover agora, vai sair daqui desesperado. Então não vai poder chover, não. Irmãos, estão sentindo um cheirinho gostoso aí? É de chuva? Só se for chuva cozida, né, amado? Porque aqui tá cheirando suor, aqui tá cheirando CC. Mas tem uma cantina aí com carne louca, bem baratinho, e eu acho que o tangue é grátis, viu? Não é? Carne louca, eu acho que o tangue é grátis. Então, antes de ir embora, coma o lanche. Ó, não sei se vai dar para todo mundo. Então, assim, quem comprou, quem não comprou, vai fazer em casa. Tá certo? Amanhã, 9h30 da manhã, culto somente de manhã. Irmãos, quem quiser ir à manifestação, nós vamos sair aqui de frente da igreja, 1h30 da tarde. Venha com a camiseta amarela, ou verde, amarelo, ou azul, com a bandeira da cor do Brasil, ok? Então, nós vamos encerrar. Deixa eu dar um aviso aqui, sábado que vem, nós teremos aí a formatura dos obreiros, lá no Parque do Carmo, às 7h30 da noite. Estão todos convidados. Nós teremos lá a unção dos obreiros de 2023. Então, vai acontecer a unção no dia 13, no próximo sábado, lá na igreja do Parque do Carmo, em nome de Jesus. Tem mais algum recado?